Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início, né? Hoje nós temos o imenso prazer de compartilhar com vocês, né, o nosso trabalho de campo na disciplina de controladoria, que foi promovido pela professora doutora Lúcia Fernanda de Carvalho. E nós agradecemos a participação de todos aqui presentes, né? Tanto acadêmicos quanto professores. Obrigada por fazerem parte desse momento. Thalita, seu microfone está mutado. Isso, está mutado, Thalita. Ai, gente, desculpa, eu realmente não vi. Tá bom, mas vou falar de novo. A nossa equipe, que é responsável pela organização deste bate-papo, é composta pelos seguintes discentes: Laís Vitória Soares Alves Amorim, Paula Rodrigues Budim, Paulo Victor da Costa Holland e por mim, Thalita de Oliveira Durães. Todos nós somos graduandos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Nós estamos especificamente no 4º ano do curso. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a controladoria e a importância da sua aplicação no contexto organizacional. Além disso, nós vamos nos aprofundar nos conceitos de custo de oportunidade, né? E principalmente na sua aplicação prática. Neste momento, vou convidar a nossa colega Paula para apresentar a todos o nosso palestrante convidado, que vai estar participando conosco aqui na nossa live de hoje. Paula, é com você. Boa noite, gente. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Sim. Nós temos a honra de apresentar para vocês o nosso palestrante, o professor e empresário Carlos Eduardo Prado Felzer. Boa noite, professor, tudo bem? Fique à vontade, tá, para se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Bom, primeiramente, agradeço aí a oportunidade, agradeço a professora Fernanda, muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço também a Laís, a Paula, o Paulo, a Thalita, e dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu tenho um carinho diferenciado com a UFMT, porque foi onde eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Economia, em Agronegócio e Desenvolvimento Regional. Então, eu tenho um carinho e um prazer imenso de estar aqui. Então, obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Vou só comentar um pouquinho para que vocês saibam quem é que está aqui, né? Eu, digamos assim, eu fiz um pouquinho de cada coisa em várias áreas do conhecimento e acabei me especializando em gestão de empresas. Então, eu fiz desde direito, como formação base, me especializei em gestão empresarial, depois em controladoria, auditoria e finanças, especializações pela FGV, depois fiz metodologia de pesquisa, didática do ensino superior, fiz um mestrado em agronegócio, desenvolvimento regional, aqui na UFMT, e depois fiz um PhD em Business Administration pela Faculdade da Flórida. Então, digamos que eu caminhei desde a área do direito e me aprofundei mais na área de gestão de empresas como um todo, que é a minha paixão, né? Fazer a coisa acontecer. Percebi que a teoria, ela nos agrega e nos dá muita capacidade, conhecimento para poder implementar, mas é importante também o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, digamos até desenvolvimento do quociente emocional, para que você consiga implementar a teoria na prática, e aí eu tenho me especializado bem nessa área, digamos assim, de fazer as coisas acontecer na empresa. Então, eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência e espero que atenda a expectativa e agrade aí o nosso público de hoje. Muito obrigada, professor. Nós gostaríamos de agradecer, em nome de todo o grupo, da professora Lúcia Fernanda também, por ter cedido um pouquinho do seu tempo para nos ajudar nesse projeto, né, e falar um pouco sobre o tema de hoje. E agora eu vou passar a palavra para o Paulo e para a Laís, que irão fazer uma breve introdução da temática da nossa live de hoje. O microfone. Também está no mudo, Paulo.
que é normal todo mundo deixar mutado e falar mutado, né? Bom, boa noite, primeiramente, né? Sou o Paulo. Vou falar um pouquinho do conceito em si do custo de oportunidade, né? Para introduzir essa palestra aí do nosso querido professor Carlos, né? Para a gente ficar um pouco par do assunto, né? Bom, o conceito em si do custo de oportunidade, ele refere-se a algo que o indivíduo tende a abdicar para obter uma outra coisa que deseja. Tá ligado à escolha, à renúncia e à escassez, ou seja, é o benefício que você perdeu ao fazer uma escolha em detrimento de outra. Uma frase que condiz bem com esse conceito, né? A cada escolha uma renúncia. Ou seja, o custo de oportunidade é basicamente você escolher um caminho, e nesse caminho sempre vai ter outras coisas que você vai estar perdendo. Você escolhe uma coisa, mas não é aquele todo que você vai conseguir obter. Sempre vai haver uma perda, né? Este custo de oportunidade, esse custo se diferencia do real, né? Também conhecido como custo contábil, que acontece de maneira direta e quantitativa. O custo de oportunidade se baseia em um custo qualitativo daquilo que poderia ser feito. O objetivo dele, né, um dos objetivos, é realizar as escolhas que possibilitem o melhor benefício em troca de um menor custo. A gente cair naquilo do conceito base dele, né? Você sempre vai ter uma escolha, vai ter um caminho para seguir. Nesse caminho você vai analisar qual é o maior ganho, digamos assim, porque você sempre vai estar perdendo alguma coisa, né? Você sempre vai abdicar de um outro benefício para ter um maior. Isso. E o conflito de escolha, né, ele é conhecido como trade-off, que nada mais é do que você traduzir, né, uma situação de escolha quando se ganha uma coisa e se perde outra. E essa questão, né, de você perder uma coisa, abrir mão de uma coisa para você escolher uma outra que é melhor, é aquilo que é conhecido como custo de oportunidade. E o custo de oportunidade, né, ele pode ser dividido em custo oculto, custo aberto, custo ambiental, custo contábil. O custo oculto, ele, como o próprio nome já diz, né, é aquele custo que está camuflado, né, em determinado investimento. E por isso que a gente não consegue mensurar esse valor. O custo aberto, diferente do custo oculto, é um custo que você já possui a ciência e ao realizar, né, determinada transação, você já sabe o que está intrínseco lá dentro. O custo de oportunidade ambiental, ele está relacionado ao limite de exploração de determinado recurso natural. E por último, né, o custo de oportunidade contábil, ele está relacionado ao quanto de capital ou lucro uma empresa ela deverá, né, sacrificar ao realizar determinada transação ou investimento. E citando dois exemplos que pode acontecer, né, o custo de oportunidade, por exemplo, uma empresa que decide fazer uma reforma e, por isso, né, ela deixa de comprar equipamentos novos para sua linha de produção. Então, nesse caso, o custo de oportunidade, o que ela está deixando de fazer por conta de outra coisa, ela está deixando, né, as máquinas e os equipamentos para poder fazer uma reforma e deixar a sua empresa melhor, digamos assim. E um outro exemplo é em um investimento, né, que o valor que retorna de outros investimentos que ele poderia estar fazendo, com o mesmo montante aplicado no que ele escolheu fazer, é o custo de oportunidade. E aí, essas aqui são as referências, né, que a gente usou no nosso trabalho, e a gente queria saber se alguém tem alguma dúvida, se está tudo certo. Tudo certo? Então, né, agora eu convido o professor Carlos Eduardo para aprofundar um pouco mais sobre os conceitos, né, de controladoria e custo de oportunidade e também, né, nos contar sobre como toda essa teoria é aplicada na prática dentro das empresas. Ok, obrigado, Laís. Na nada. verdade, é questão de conceito, né? Vocês pontuaram muito bem aí sobre a parte teórica, conceitual da bibliografia. E eu pensei em trazer para vocês um olhar
talvez com um diferencial de aplicação prática para gerar reflexão. Eu procuro fazer nas minhas turmas, eu também sou professor, e acho que o ponto importante, principalmente em tempos atuais, é poder contribuir para que o aluno consiga, diante de um problema, ele atuar com a teoria e encontrar soluções para talvez problemas que nem sabia que se existiam, né? Usando a reflexão. Acho que isso é um ponto importante. Porque se for simplesmente uma teoria aplicada na prática, de forma simples, talvez as máquinas vão chegar nesse ponto mais rapidamente e a gente não quer se tornar robozinhos, né? Acho que a inovação só vem de pessoas e é para isso que nós estamos aqui. Então, a ideia é talvez dar uma dinâmica um pouco diferente em relação a isso. Espero que vocês gostem. Então, deixa eu até de última hora aqui, eu acabei mudando um pouco. Vamos ver se fica legal. Vamos ver aqui. Opa, acho que deu certo. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Vou comentar um pouquinho com vocês. Eu peguei um material que eu tenho aqui sobre algumas questões que são importantes e bem oportunas em relação ao custo de oportunidade. Mas antes, deixa eu já iniciar com uma pergunta que provavelmente qualquer pessoa dentro da área de finanças, de contábeis, de economia, acaba sendo perguntado em relação aos objetivos da empresa. Qual que é o objetivo que uma empresa tem? Qual é o objetivo? É muito comum que as pessoas respondam: o objetivo da empresa é o lucro. Né? O objetivo da empresa é geração de lucro. Ok, mas a pergunta, então, em cima dessa primeira pergunta, eu já faço uma reflexão com vocês aqui. E fiquem à vontade para ir posicionando. Deixa eu só trazer isso para cá. Ok, fica melhor aqui para mim. Para ir respondendo, ok? Bom, o objetivo da empresa sendo, então, lucro, vamos considerar um exemplo aqui. Um exemplo em que uma empresa fatura 100, dos quais 10 são lucro. Ok. Então, o objetivo da empresa é lucro. Quem cria essa empresa? Pergunto a vocês aí. Podem responder aqui no bate-papo ou habilitar o áudio e responder rapidamente aí. Quem cria essa empresa? Quem são as pessoas que criam? A Bruna respondeu aqui no bate-papo que são pessoas, o Paulo respondeu clientes. Perfeito. O acionista. O acionista, ele cria essa empresa ao fazer um investimento. Né? Então, na verdade, dá um passinho para trás e pergunte-se: qual é o objetivo de qualquer investidor ao realizar um investimento? Ter retorno, ok? Quando você faz um investimento, o objetivo é ter retorno. Então, veja, se você tem um objetivo de ter retorno, para isso você faz um investimento. Ao fazer um investimento, você cria uma empresa, e essa empresa tem o objetivo de ter lucro. Então, em tese, a empresa atingindo o objetivo, lucro, ela vai atingir o objetivo do investidor, retorno. Será? Aqui cabe uma primeira pergunta. E aí, faço o contexto com vocês.
Uma empresa que vendeu 100, dos quais 100, 10 é lucro. A grande maioria das empresas hoje vende mais a prazo ou à vista? Mais a prazo, correto? Então, vamos pensar nessas empresas igual essas empresas de linha branca aí que vende geladeira, produtos eletrônicos. Prazo médio lá, vamos colocar aqui de uns 10 meses, vai. Ou melhor, prazo médio não, parcelado em 10 vezes. Prazo médio, 5. Não é bem assim a conta, mas fica para facilitar, fica fácil assim. Então, prazo 10 vezes, prazo médio 5. Ok. É sabido da existência de um custo financeiro para empurrar a empresa para frente. Por exemplo, o custo de oportunidade. Ou outros custos também, como o próprio juros em si. Vamos atribuir um custo financeiro aqui, então, para empurrar a empresa para frente de 2% ao mês. Então, veja, o exemplo é uma empresa que vende 100, dos quais 10 é lucro, ela vende a prazo médio, 5 meses. E você tem um custo financeiro de 2%. Então, veja, um custo financeiro de 2% ao mês, com prazo médio de recebimento de 5 meses e um lucro de 10%, será que é atrás desse lucro que o empresário está? Será que não engole essa situação, acaba engolindo essa rentabilidade? E aí há quem diga o seguinte, não, peraí, professor, na verdade, quando eu faço a apuração do resultado, eu já tenho aqui as despesas financeiras. Sim, você tem as despesas financeiras, mas de um período que já ocorreu. Nós estamos falando de um custo financeiro que não pode ser ainda identificado no demonstrativo de resultado, porque o lapso, né, o tempo não aconteceu ainda, mas com certeza acontecerá. Então, será que isso não vai engolir esse lucro? Mas, contabilmente, nós apuramos lucro. E o interessante é que no mês que vem eu tenho que pagar os tributos e, eventualmente, não recebi nem a primeira prestação. Isso é uma situação incomum ou comum? É uma situação bem comum, correto? Então, o que é que está acontecendo aqui? Na verdade, é um princípio bem simples. Os lucros da empresa estão sendo reinvestidos. Até por uma questão de custo de oportunidade. Espera-se que esses lucros gerem mais lucros no futuro. Onde que esse lucro está sendo reinvestido? No capital de giro da empresa. Como está sendo investido? Na medida em que eu concedo prazo para o meu cliente. Para que eu estou fazendo esse investimento? Porque eu acredito que a empresa reinvestindo os lucros, ela vai ampliar, ganhar market share e com isso ter um diferencial de mercado para possibilitar gerar mais lucro lá no futuro. E você em finanças percebe que essa estratégia acaba dando certo e você reinveste os lucros na expectativa de gerar mais lucro no futuro. E você vê a empresa crescendo, então você fica feliz. Muito embora o lucro sendo reinvestido, não sobrou dinheiro para distribuir para o acionista, para gerar de fato o retorno. Então você, por uma questão de custo de oportunidade, decidiu não ter retorno agora e reinvestiu esses lucros para ter um lucro, ou melhor, um retorno maior lá no futuro. Problema disso, que essa equação dando certo, você vai reinvestindo os lucros para gerar mais lucro no futuro, reinvestindo os lucros para gerar mais lucro no futuro, e você acaba tendo esse lucro de fato lá no longo prazo. Só que tem um problema interessante colocado por um pensador que vocês com certeza conhecem, que é o John Maynard Keynes. E disse, cuidado com reinvestimentos dos lucros para longo prazo, porque no longo prazo todos nós estaremos... O que vocês acham? No longo prazo todos nós estaremos? Velhos também. Mortos, né, Thalita? No longo prazo todos nós estaremos mortos. Então pergunto a vocês, quanto vale uma empresa, quanto vale um negócio
que vai gerar só um retorno gigantesco, um lucro gigantesco, por uma questão de custo de oportunidade agora, só lá no longo prazo, quando eventualmente você não estiver mais aqui. Qual é o custo de oportunidade de uma situação como essa, típica de investimento em empresas? Qual é o custo de oportunidade? Uma vida inteira que poderia ter sido vivida e não foi. Bom, mas eu pelo menos tenho a tranquilidade de deixar um patrimônio gigantesco para minha família. Bom, vocês sabem melhor do que eu que a economia ativa da forma como está, sucessões mal feitas, e temos muitas por aí, acabam não durando nem gerações, e sim anos agora, e a empresa acaba. Então, o mais importante, pelo menos na minha caminhada, é conciliar essa ideia de investimento para retorno a longo prazo, que é importante, mas também conseguir equilibrar o retorno no curto, médio prazo também, para que o custo de oportunidade seja coberto do ponto de vista financeiro, mas não engula o objetivo principal do investidor, que é maximizar a riqueza que ele tem e usufruir dessa riqueza. Esse é um ponto importante. Até uma ONG precisa gerar riqueza, senão ela não amplia o seu objetivo e não alcança o objetivo para o qual foi criada. Então, talvez o custo de oportunidade do ponto de vista prático, nesse ponto aqui, podemos dizer que é até o tempo do que você está abrindo mão para gerar um resultado no futuro. E matematicamente isso pode ser até calculado. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui para vocês. Então, veja só, vamos supor que você matematicamente quer saber, tudo bem, eu vou ter um lucro gigantesco lá no futuro. Então, vamos pensar nesse R$1 milhão. R$1 milhão aqui lá no futuro. Vamos pensar que nós temos aqui uma idade média de uns 20 anos, né? Então, mais 70, já vamos chegar a 90, a partir daí já é hora extra, né? Vamos ver, então o nosso infinito está beirando aqui os 90 anos, 100 anos. Com um custo de oportunidade, aí um custo financeiro, digamos assim, de 2%, 1 milhão lá no futuro de resultado, 840N, 2 no I, PV. Quanto vale para você hoje? 6 centavos. Então, R$1 milhão lá no longo prazo, que nem é tão longe assim, daqui a 70 anos, qual é o valor matemático que isso tem com o custo financeiro atual, por exemplo, de muitas empresas? Quanto vale? 6 centavos. Aí alguém pode dizer, não, mas você não entendeu, professor, eu vou ter, não é 1 milhão, eu vou ter 10 milhões. Tá bom, 10 milhões, então 60 centavos. Dá para comprar talvez um chiclete. Não, professor, você não entendeu, eu vou ter 100 milhões, eu vou ser milionário. Tá bom, 100 milhões daqui 70 anos, hoje valem R$6, dá para comprar um salgado. E aí há quem diga que, não, vou ser bilionário. Tá bom, vamos parar por aqui, você vai ser bilionário, mas você vai usufruir desse recurso? Porque hoje não dá nem para comprar um almoço. O problema disso é que na matemática financeira, e principalmente está cheio de gente por aí na internet falando, que a conta é invertida. Não, não é assim. A conta é que se você investir 6 centavos, com o custo hoje de oportunidade no investimento atrativo, você vai gerar R$1 milhão. Aí a pessoa fala assim, sério? 6 centavos, R$1 milhão? Então eu não vou investir 6 centavos, eu vou investir 6 mil para ser bilionário. A pergunta que cabe aqui, primeiro, não existe mágica. Segundo, o valor do dinheiro no tempo. Terceiro, mesmo que você alcance esse bilhão, vai acontecer em um momento que você não vai estar mais presente. Então, qual foi seu custo de oportunidade? Uma vida toda que poderia ter sido vivida com esses 6 mil e não foi. Mas é importante planejamento. Então, a todo momento, todas as decisões, você tem um custo de oportunidade. Vocês estão tendo um custo de oportunidade agora, sendo coberto.
é preferível para vocês estar aqui nessa conversa do que estar em um outro ambiente. Então, vocês abriram mão de algo. Então, a todo momento, isso acontece. O mais importante, ao meu ver, em relação ao custo de oportunidade, é que você consiga ter a capacidade de identificá-lo e mensurá-lo. Quando você tem duas decisões, eu posso realizar esse investimento ou esse outro, fica claro identificar. Abro mão disso por aquilo. Mas, a todo momento, nós tomando decisões, o dia a dia vai engolindo o nosso tempo e nós esquecemos ou não conseguimos perceber o custo de oportunidade. Aí onde entra um bom gestor, onde consegue perceber no caminhar da empresa sozinho oportunidades, identificando o custo de oportunidade e trabalhando em cima. Nesse ponto, eu quero fazer uma conversa com vocês aqui. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês? Legal? Uhum. Ótimo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Perfeito. Então, vamos ver. Vocês, profissionais, é esperado o quê? Apontar o caminho para gerar resultado. Para quem? Para vocês mesmos, enquanto investidores, seja de uma empresa, seja de um negócio. Então, como você faz? Eu vou fazer um planejamento. Vou fazer o orçamento, prever quais são receitas, custos e despesas. Isso é tradicional. Mas o ambiente, ele é um pouquinho mais arisco que isso. E você tem que escolher. Eu vou correr risco ou não? Na verdade, a gente sempre corre risco. A pergunta é, como eu corro esse risco? Eu corro esse risco assim? Ou eu corro esse risco assim? Com um devido preparo mínimo. E aí, com isso, nós mensuramos possibilidades para mensuração de novos resultados e gerar resultados para as empresas. Mas, embora você tenha muitas informações por aí, nós temos um ambiente altamente competitivo. E aí eu pergunto para vocês, nesse ambiente altamente competitivo, onde tem muitas informações, e a todo momento é esperado que você, ao chegar na aula, ao chegar no trabalho, já saiba tudo o que aconteceu no mundo, porque a internet está aí, já saiba os impactos. Em outras palavras, já sabe o custo de oportunidade de cada decisão que você tem que tomar. Pergunto para vocês. Vocês, a partir de amanhã, vão assumir como, por exemplo, financeiros de uma empresa ou controllers, né? Que é muito ligado à contabilidade. E a empresa vem apresentando um lucro zero e um fluxo de caixa zero há muito tempo. Lucro zero e caixa zero. E aí, conhecendo vocês, vou contratar vocês para poder tirar a empresa desse caminho. E aí você chega na empresa de cara e vê, bom, essa empresa tem contas a pagar recorrente com fornecedores de 15 milhões. Ela vem mantendo, historicamente, nos seus balanços, contas a pagar de 15 milhões. Pergunto a vocês, será que só com essa informação... Percebam que eu não falei nem o nome da empresa, e não vou falar, mas também nem falei o segmento. Só que só com essa informação você consegue resolver o problema de lucro e fluxo de caixa dessa empresa? Normalmente, não, né, Bruna? É necessário verificar um monte de coisas, né, Mariela? Perfeito. Muita pouca informação, né? Muito pouco dado que tem. Perfeito? Ótimo. Então, vamos lá. É aqui onde é o ponto da transformação da informação em conhecimento que eu gostaria de colaborar um pouquinho com vocês. Tudo bem? Porque, ao meu ver, o que é mais importante é você conseguir identificar esse custo de oportunidade e traduzir as informações que você tem em conhecimento. Aí você tem um diferencial. Então, aqui eu vou fazer um resgate de muita coisa para nós podermos tomar a decisão. Tudo bem?
Então, vamos lá. Bom, começando, só para relembrar. Lucro zero, caixa zero. E a empresa tem um contas a pagar recorrente de 15 milhões, por exemplo, e vem pagando tudo em dia, só que não está sobrando dinheiro. Você aceitou a missão, então você agora tem que identificar o custo de oportunidade para poder, em cima, tomar uma decisão para melhorar o resultado. Então, vamos lá rapidamente aqui. Olha como é que funciona o processo dedutivo. E eu vou usar informações que vocês provavelmente já conhecem, mesmo ainda não terem terminado o curso. Porque são informações, talvez, muito lógicas e de mercado. Então, veja, vamos lá. Me acompanhem aqui e fiquem à vontade para ativar o áudio. Tá bom? Fiquem à vontade para anotar, porque isso normalmente gera uma polêmica grande. Bom, começando. Se eu tenho contas a pagar recorrente na empresa, contínuo, primeira pergunta. Já é você fazendo, sozinho na sala, nem mais ninguém. Quando você tem um contas a pagar recorrente constante, está pagando tudo em dia, pergunta, você está comprando à vista ou está comprando a prazo? E aí? Está comprando à vista, né? Se você tem um contas a pagar em aberto, você está comprando a prazo, certo, Bruno? Colocou ali, a Paula também colocou, tá ali também, ok? Porque se eu pago à vista, eu não tenho contas a pagar. Perfeito? Então, eu estou comprando a prazo. Já é uma informação derivada da primeira informação que eu tenho. Se eu estou pagando a prazo, eu estou pagando mais caro ou mais barato? Mais caro. Mais caro. Com raríssimas exceções de uma multinacional com capital estrangeiro, onde existe uma possibilidade de capital extremamente custo baixo, a expectativa é de que você, ao pagar a prazo, pague mais caro. Por quê? Porque existe um princípio básico do valor do dinheiro no tempo. Se você pagar à vista e a prazo o mesmo valor, você iria desconsiderar esse princípio. Ok, você começa aqui a desenhar onde o custo de oportunidade está inserido de forma oculta. Mas não oculta só na parte teórica que foi mencionada pela Laís, mas do ponto de vista prático para a tomada de decisão. Então, vamos lá. O seu fornecedor, para poder vender a prazo, ele precisou de dinheiro, correto? Se ele precisou de dinheiro, ele foi buscar esse dinheiro em duas fontes: capital próprio ou capital de terceiro. Presumindo que ele foi captar esse recurso no capital de terceiro, que estrategicamente tem que ser um capital mais barato, por representar menor risco para a empresa. E por que menor risco? Porque o terceiro empresta dinheiro e ele tem garantias. Também recebe a parcela independente de ter lucro ou prejuízo. Já o acionista coloca o dinheiro na empresa e só vai ter o dinheiro de volta se aquela historinha que nós falamos no início acontecer e sobrar lucro, disponibilidade de caixa para gerar retorno. Então, o terceiro, de forma estratégica, deverá ter um custo financeiro menor. Não vamos confundir com cheque especial. Esse sim é um custo extremamente alto. Ponto. Então, já tenho aqui mais informações. Tudo desenvolvendo um raciocínio. Então, agora, o fornecedor pegou dinheiro emprestado de forma estratégica com um banco, por exemplo, para poder te dar dinheiro mediante o prazo que ele te forneceu. Então, você agora percebe que o fornecedor agregou no custo do produto dele não só o custo do produto, mas também o custo dos juros, do financiamento desse recurso que ele pegou, para te dar crédito. Como o fornecedor não acha justo só cobrar os juros, ele adiciona aqui mais uma margenzinha, chamada de spread. Spread pelo risco que ele está correndo ao te dar crédito. Então, com esse contexto, fica fácil para você agora, comprador a prazo, saber que quando você comprar uma mercadoria a prazo, você vai passar a ver: estou comprando o produto, estou pagando também os juros
de me darem crédito e também estou pagando um spread pelo risco que o fornecedor está correndo ao me dar crédito. Eu estou pagando 3 coisas aqui. E onde está o custo de oportunidade? Bom, eu estou comprando a prazo e aparentemente está só pagando o custo do produto. E está tudo bem para mim, inclusive tem uma máxima, que quanto mais prazo você comprar, melhor para a empresa. Mas será? Qual é o custo de oportunidade disso? Vamos ver agora. Sabendo que você está comprando a prazo, pagando o produto, pagando os juros do financiamento e também um spread, a pergunta vem, por que que eu, comprador, não posso pegar o dinheiro emprestado no banco diretamente, pagar os juros para o banco, pagar o custo do produto para o fornecedor e esse spread pelo risco ficar para mim, já que o risco é de eu não pagar? E aqui a gente pode fazer algumas contas. Para abreviar, deixa eu ver se eu tenho aqui essas contas mais ou menos feitas. Situação 1. Eu vou pegar o dinheiro emprestado no banco e o banco fala para mim, olha, eu posso pegar... Aí, agora focou. Eu posso pegar o dinheiro no banco A a uma taxa de 1,8 e pagar em 48 meses. Ou eu posso pegar o dinheiro no outro banco A, né, que na verdade é B aqui, pagar uma taxa de 0,80 em 24 meses. E aí, primeira coisa que vem à mente, não gosto de dever, mas se eu for dever, pode ser interessante. Intuitivamente para vocês, o que vocês fariam? Pegariam dinheiro aqui a 1,80 ou pegariam dinheiro emprestado a 0,80 por mês? Provavelmente pegaria o dinheiro emprestado aqui, porque a taxa está mais baixa. E aí nós faríamos algumas contas. Veja só que interessante. Lucro zero, volume de compras mensal 15 milhões. A pergunta é, e se eu comprar à vista, quanto eu tenho de desconto? Hoje é muito prático você conseguir descontos de 3%, 4%, 5%, talvez até mais. Isso aqui é um caso real e eu trouxe para vocês. Nesse exemplo, nessa empresa, o desconto de comprar à vista ou comprar a prazo é de apenas 4%. Nem é muito. Talvez poderia ser ganhado mais. E se você pegar o dinheiro emprestado, você vai pegar a 1,8. No cenário A, pagando em 48 meses. Vamos testar esse cenário A primeiro, ver o que acontece, para você identificar o custo de oportunidade. Então, vamos lá. Se eu passar a comprar à vista, se eu compro 15 milhões por mês, ao ter uma economia de 4%, que é o desconto, eu economizei 600 mil. Bom, mas agora você tem os juros, que é o custo de oportunidade de pegar a dívida. Sim. 270, que é o 15 milhões que eu devo, pelos juros que eu estou pagando. Qual é o resultado disso? Bom, entre ganhar desconto e pagar juros, me sobra 330. Então, a decisão vale 330? Justifica pegar dinheiro emprestado, 15 milhões por 330 mil? Bom, na verdade, isso aqui é uma situação do primeiro mês. Porque se você conseguir fazer o giro disso, isso aqui se multiplica por 12. Então, na verdade, você está falando de economizar, de forma mais simplista, 3 milhões, quase 4 milhões durante um ano. Simplesmente fazendo essa troca. Porque você percebeu num cenário tradicional a existência de um custo de oportunidade, que nesse caso é 1,8 de taxa de juros e a tranquilidade de não dever nada para ninguém. Mas se você enfrentar isso, pode gerar isso. Então, quanto vale para a empresa esses 4 milhões? Na verdade, você poupou do investidor a necessidade dele expandir a empresa e investir mais.
Porque para conseguir esse dinheiro, o investidor precisa investir para ampliar o negócio. Mas você conseguiu gerar esse resultado sem colocar dinheiro, simplesmente mudando a estratégia. Então, isso se traduz em valor. Se o investidor antes precisava realizar investimentos na ordem de 20 milhões, por exemplo, porque aí ele vai ter um lucro de 20% para poder gerar esse resultado, você conseguiu gerar o mesmo resultado sem que ele investisse esse capital. Você maximizou o retorno para ele. Com a mesma estrutura, gerando melhores resultados. Legal. Teoria feita, conta matemática feita, tudo bonito. Mas e agora? Será que isso se sustenta na prática? Lembra que matematicamente a empresa tinha lucro zero e caixa zero. Na teoria fizemos uma conta. Vai gerar lucro porque eu estou economizando os juros. E na prática? Dou conta de pagar? Bom, então se eu vou pegar em 48 meses, no N, 1,8 no I, os 15 milhões peguei emprestado, quanto eu vou ter de prestação? 470 mil aproximadamente. Bom, vamos ver se eu dou conta de pagar então. Se eu vou ter uma economia por mês de 600 mil, ao pagar uma prestação de 469, dou conta de pagar. E ainda, essa operação por si só resolve o problema do caixa. Lucro resolvido, caixa resolvido, porque você identificou um custo de oportunidade, onde você identificando esse custo de oportunidade, você pode encontrar alternativas mais rentáveis. Só que tem um detalhe. Essa operação aqui é uma operação tradicional de mercado que por si só se paga. Mas não tem a preocupação de não dever nada para ninguém, que os juros consomem todo o lucro. Tem que tomar cuidado. Lembra do cenário B, da taxa mais barata? Vamos fazer agora a mesma conta de pagamento num prazo de 24 meses. Olha o que acontece. 24 meses, 1,8, 15 milhões no PV, PMT, 775 mil. Qual era a economia que nós íamos ter por ter identificado o custo de oportunidade? 600 mil, lembra? Opa, desfocou aqui. Agora sim, 600 mil. Mas se você optar, nesse caso, pela taxa mais barata, mas num prazo muito mais curto, você vai gerar uma prestação que não entra no seu fluxo de caixa. Lembra que o fluxo de caixa está zerado? Então, será que o custo de oportunidade aqui é só a taxa de juros? Ou também o efeito causado no caixa para saber se dá conta de pagar? E isso não está em lugar nenhum escrito. É aqui onde que você, pela experiência, consegue perceber se aquilo que da teoria se sustenta na prática. Ainda que seja pagando uma taxa aqui mais cara. Cenário 1, lembra? Uma taxa muito mais cara, mas dá conta de pagar. No cenário 2, uma taxa mais barata, mas eu não tenho capacidade, então a teoria não se sustenta na prática. E veja o que acontece com essa empresa. Você acabou de quebrar. Por que você quebrou o negócio? Porque essa empresa não tinha caixa para pagar. Você tomando um empréstimo dessa forma, você é obrigado a ter que captar mais e mais recursos e acaba captando recursos no curto prazo, porque você já tomou as linhas de crédito maiores, e isso vai fazer com que você se endivide no curto prazo com taxas mais caras. No longo prazo, isso gera um buraco gigantesco. Será que temos empresas por aí dessa forma? Na verdade, tem muitas. Aqui ficou claro para vocês, mas por aí as empresas acham que tudo isso está tudo misturado e a solução é crescer. Quando, na verdade, o problema foi uma decisão de identificação de custo de oportunidade de forma errada. Então, veja só. Isso, na verdade, não gera um valor de destruição de 8 milhões. 8 milhões aqui no longo prazo, se vocês forem fazer as contas, é o buraco que é aberto. Mas a destruição de valores para o acionista
é de 32 nesse exemplo. Por que esse susto? Porque, em tese, o investidor deveria investir 32 milhões para ter um resultado de 20% e esse resultado ser capaz de pagar a conta. Por isso que a solução, normalmente, para os negócios é vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Porque aí eu vou ter mais e mais lucro para pagar mais e mais conta. Mas, na verdade, identificando claramente o custo de oportunidade, você pode identificar na empresa, do tamanho, do jeito que ela está, situações que permitam gerar mais resultado e agregar valor para o negócio. Então, vocês, a partir de agora, identificando claramente o custo de oportunidade e percebendo que não é um número só isolado, mas um contexto, você pode estar autorizado a optar, por exemplo, nesse caso, por uma taxa mais cara, em detrimento de uma taxa mais barata. E aí é meio estranho, né? O dono fala assim, ué, você vai pagar uma taxa mais do que o dobro do outro banco? Aí você fala assim, eu vou pagar uma taxa por uma questão de custo de oportunidade. Porque se eu não pagar essa taxa mais cara, eu não consigo financiar no prazo que eu dou conta de pagar. Então, o custo de oportunidade fica muito teórico se eu usar simplesmente esse 0,80. Eu preciso agregar o contexto todo. Então, olha que interessante. Temos aqui uma prestação maior, tá? Travou aqui. Um ponto importante que eu queria deixar claro nessa mensagem para vocês é que, independente de cada cenário, além de você identificar o custo, primeiro ponto, que em tese não era percebido, estava na compra a prazo, então tudo bem para a empresa. Você desenvolvendo o raciocínio, consegue identificar dentro dessa compra a prazo, por exemplo, a existência de um custo de oportunidade. Claramente, os juros que você paga pelo prazo, mais um spread que o fornecedor te deu. Mas isso ainda é teoria. Você precisa testar se você dá conta de sustentar isso na prática. Então, por isso que eu costumo comentar. O mais importante é conseguir pagar e não necessariamente pagar mais barato. Porque o custo de oportunidade não é formado simplesmente pelos juros, mas pelo contexto que tudo isso causa para você. Ok? Então, só para vocês entenderem aqui como é que esse custo de oportunidade pode ir profundamente em vários aspectos, agora já sabendo desse tema, você pode pegar esse assunto e dar uma consultoria para um amigo que não é da parte de finanças. Consultoria de 1 minuto. O amigo está lá tomando um cheque especial em 10 mil reais e até tempos atrás as taxas de juros chegavam a 12%, 13%, 14% ao mês. Ele sempre acha, esse amigo, que vai dar conta de pagar tudo, então ele vai prorrogando e nunca dá conta de pagar. Aí você vai dar uma sugestão para ele, olha, amigo, ao invés de você pagar esses 12% aqui, ó, R$ 1.200 só de juros por mês, vamos lá no banco que eu te oriento para você fazer uma operação estruturada. Vamos pedir para o banco extinguir o seu limite, aí já começa, não vou ter mais limite. Sim, não vai ter mais limite não. Só que você vai extinguir seu limite e vai financiar. Ah, o banco vai querer me cobrar uma taxa cara. Tudo bem, qual é essa taxa cara? 5%. Observe aqui, 5% a taxa ao mês. Taxa caríssima. Um prazo curto, de 18 meses. Mas ainda assim, gerou uma prestação de 855. Fazendo isso, você deixa de ter esses 1.200 de compromisso e passa a ter um compromisso de 855. Mesmo pagando uma taxa mais cara, isso se sustenta, porque a partir de agora, se você antes gastava 1.200, você agora vai gastar só 855 e tem um efeito positivo de 344 aqui. 18 meses depois, você não deve nem um cheque especial mais, nem a dívida para o banco que você fez. Só que aí entra o próximo ponto importante do custo de oportunidade, ao meu ver, na prática. O que faz uma... Ou melhor, deixa eu até fazer a pergunta para vocês aqui.
Essa pessoa que vocês deram uma sugestão, que deram essa consultoria de 1 minuto, esse amigo de vocês, ficou feliz por organizar e resolver esse problema? Eu imagino que sim, correto? Mas a pergunta que eu faço, o que faz uma pessoa feliz com dinheiro? Normalmente gasta. E aí, você acabou de perceber um dos riscos que você precisa identificar dentro do custo de oportunidade. Porque se essa pessoa for uma pessoa desequilibrada financeiramente, você deu uma alegria momentânea, e aí se antes ele gastava 10, agora ele gasta 12, afinal de contas, ninguém é de ferro, vou pegar esse dinheiro e trocar de carro. E aí o problema... Então, quer saber? Se a pessoa tiver um perfil como esse, e você identificar isso como custo de oportunidade, sugestão, chega para o seu amigo e fala, realmente, o mundo é mau, tem que pagar esses juros mesmo, 12%, vai ser melhor para ele do que perceber que ele tem um potencial em finanças e aí tomar coragem para gastar mais do que deveria. Agora, se você domina esse, não, eu percebi, já aprendi, então vou pegar essa economia e fazer investimento. Legal, você já superou esse último ponto. E para finalizar, quando você está falando de empresas, você pode decidir comprar à vista. E ao comprar à vista, você está pegando aquele custo de oportunidade e trazendo para você, ganhando em cima disso. Só tem que tomar cuidado de, por exemplo, para ficar mais claro e lógico, se antes eu comprava uma camisa por 100 e eu tinha lá na empresa o sistema para gerar um markup multiplicador de 2 e vender a camisa por 200. Então, coloco 100, vendo por 200, o sistema já calcula o preço. Aí você decidiu comprar à vista, economizou. A camisa que antes era 100 passou a ser por 80, porque você paga mais barato. Ao pagar mais barato e esquecendo de configurar novamente o sistema, a camisa vai entrar por 80 agora, vai multiplicar por 2 e passar o preço de venda para o seu cliente não mais de 200, e sim de 160. Nesse caso, você acabou de pegar todo aquele trabalho que você fez para gerar resultado para você e entregar ele para o seu cliente. Então, nesse caso, se for para acontecer isso, todo esse trabalho não cobre o nosso custo de oportunidade de desorganização. Então, é importante perceber e identificar claramente cada ponto da nossa vida, das nossas decisões, para identificar claramente o real custo de oportunidade que gera impacto nas decisões. E não só esse custo teórico que nós costumamos ler na literatura, né, e estudar na teoria. Ok? Espero ter agregado uma visão prática para vocês e que isso tenha sido útil. Estou aberto aqui para perguntas, caso alguém queira comentar alguma coisa. Enfim, passo a palavra aí para os nossos colegas que estavam organizando para conduzirem como é que está o nosso roteiro. Muito bom, professor. Nós agradecemos, né, ao senhor por compartilhar a sua experiência conosco, todo esse conhecimento. E é muito interessante, né, observar toda a nossa teoria que nós estudamos na faculdade sendo aplicada na prática realmente dentro das empresas, né? Uma simples apresentação de slides que nós fizemos de conceitos básicos toma proporções gigantescas. É realmente muito legal e muito enriquecedor, né? Muito obrigada. Neste momento, nós vamos abrir o chat para todos vocês que estão participando. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar aí nos comentários, nós vamos anotando. E, posteriormente, nós vamos estar respondendo todas as dúvidas de vocês juntamente com o professor Carlos, né? Agora, nós vamos realizar algumas perguntas que nós elaboramos previamente para o professor Carlos. E, enquanto isso, vocês podem ir escrevendo e, quando nós abrirmos para as perguntas, vocês também podem abrir o microfone e participar conosco. Então, vamos lá.
Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aqui no chat para a gente, né? A gente formulou algumas perguntas, né? Só para introduzir, encorajar o pessoal, né, a fazer as perguntas. E a nossa primeira pergunta para o senhor é: quais as principais ferramentas de controladoria utilizadas na empresa que você atua? Quais as ferramentas que geralmente você utiliza? Perdão, cortou um pouquinho aqui. Você pode repetir novamente, perdão? Sim. Quais as principais ferramentas de controladoria que você mais utiliza na empresa que você atua? Bom, com um pouco da apresentação que vocês viram, é possível deduzir alguns pesos de importância. Então, assim, é muito comum alguns indicadores tradicionais. Índice de liquidez, capital circulante líquido, necessidade de capital de giro, prazo médio de pagamento, que você normalmente tem como indicadores, indicador de ROI, retorno sobre os investimentos, retorno sobre o capital próprio, né, lucratividade, margem de contribuição. Porém, eu vejo que tudo isso é importante junto com um fluxo de caixa projetado, para verificar se você tem a teoria se sustentando na prática. Porque eu costumo dizer que o que paga a conta não é o lucro, o que paga a conta é dinheiro. E dinheiro você vai conseguir organizar isso através de um fluxo de caixa. Eu tenho visto por aí que não é muito comum ainda as empresas conseguirem estruturar isso. É um trabalho importante, um universo muito bacana para vocês trabalharem na contabilidade para poder conseguir traduzir isso. Tem métodos de formação de fluxo de caixa, tirar da teoria e colocar bem nessa prática, porque eu vejo que muitas empresas ainda gerem os seus negócios simplesmente com lucro, verificando receita, custos, despesas, demonstrativo de resultado, e acaba tendo esses gaps. Então, por onde eu trabalho, eu sempre tento implementar o fluxo de caixa para verificar se as decisões se sustentam na prática. Muito legal, professor. Nós sabemos também, né, que o custo de oportunidade ele está presente no nosso dia a dia, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E, assim, né, em quais situações você já precisou aplicar o custo de oportunidade na sua empresa e quais foram as dificuldades, né, que o senhor encontrou para aplicar esse? Bom, na empresa, eu acho que ficou um pouco mais claro até com o exemplo que eu dei aqui. Então, deixa eu mudar um pouco e falar uma situação que aconteceu comigo particular, né, na vida pessoal, que pode ser interessante. Eu tinha um apartamento e sempre tinha a ideia de construir uma casa. Embora financeiramente algumas pessoas digam que é bom ou que é ruim, enfim, tinha a intenção de construir uma casa. E quando você vai negociar um apartamento, é muito comum que o comprador tente diminuir o preço, barganhar, tradicional. E eu percebi, não muito conscientemente, tá? Confesso a vocês, foi um pouco inconscientemente, mas acabou dando certo, ficou muito legal. Falei, bom, se eu bater o pé para não vender esse apartamento, por estar achando quase que uma ofensa o que o comprador me deu de proposta, eu vou ficar com o apartamento, talvez demorar mais uns 6 meses para conseguir o preço que eu quero. Mas qual é o custo de oportunidade disso? Falei, bom, se eu aceitar esse preço, para os olhos de muitas pessoas, eu vou estar fazendo um péssimo negócio, vendendo barato. Mas eu estou identificando no mercado financeiro uma oportunidade de aplicar esse recurso, que em tese, no mesmo prazo que eu vou demorar para conseguir vender naquele preço, eu vou ter mais dinheiro. Então, quer saber? Esse desconto, ele cobre o meu custo de oportunidade, então eu aceitei vender o apartamento naquele preço. E fui até criticado, mas acabou dando certo até demais, porque aí eu peguei o recurso, morei de aluguel um tempo e fiz uma aplicação que gerou resultados muito superiores do que ficar segurando aquele apartamento. Então, foi percebido um custo de oportunidade aí
que segurar o apartamento não cobria, embora parecesse ali naquele momento que eu estava fazendo um péssimo negócio. Então, para você identificar o custo de oportunidade, você precisa fechar um contexto. Isso pode ter sido bom para mim, porque eu tinha essa possibilidade, mas poderia ser um péssimo negócio para alguém que não tinha essa possibilidade, de fato, de fazer esse investimento. E aí, nesse caso, poderia ser melhor mesmo bater o pé e não vender. Ou ainda se for aquele amigo seu que não controla muito o dinheiro, que se vendesse o apartamento ia torrar tudo. Então, é importante identificar esses pontos aí. Realmente, obrigada, professor. Então, Tem uma pergunta também para o senhor aqui, professor. Fica à vontade. Pode fazer, se quiser responder dela primeiro, pode ficar à vontade, professor, já que o senhor estava lendo. Eu faço Estava aqui no bate-papo, né? A Bruna perguntou, professor, poderia dar dicas de como desenvolver essa visão analítica nos negócios? Posso. Sabendo da existência desse conteúdo, e sabendo que esse conteúdo não tem por aí, pelo menos eu não vi, por isso eu quis trazer para vocês algo que é diferente, né? Deem atenção para a capacidade de reflexão de vocês. Então, por exemplo, quando a nobre doutora Fernanda coloque para vocês, peguem esse tema, reflitam e vejam o que é possível. Não vai lá e pelo caminho mais fácil, tem um Google aqui, tem, pronto, resolveu. Não. Percebam a existência de que uma informação só tem um universo de coisas por trás. Que se vocês não perceberem, alguém vai perceber. E lá na frente, essa pessoa pode ser o chefe de vocês, ou pior, ser o chefe de quem criou a máquina que ocupou o lugar de vocês. Porque inovação não vem de máquina, inovação vem de gente. E o que nós fizemos aqui é a capacidade de reflexão. Então, dar oportunidade, ou melhor, atenção, para essas oportunidades que são dadas, que às vezes a gente não percebe, parece que é tempo, às vezes, puta, eu podia fazer isso aqui mais fácil, mais rápido. Isso aqui, para poder chegar a ser fácil e rápido, exige bastante reflexão. E essas reflexões é na prática testando, falando bobagem. E se for assim? Não, está errado. Mas espera aí, mas será que está bem errado? Dá atenção para essa conversa. Porque na internet, por aí, nós temos muita coisa pronta, que os outros pensam, não que nós pensamos. Então, em resumo da história, deem um pouquinho mais de valor, não que não deem, tá, pessoal? Mas qual é a produção que você fará? E não a que você pegará dos outros. Questionando um pouco isso, você vai aguçando a sua capacidade de reflexão e talvez você consiga encontrar soluções que outros não viram. Isso é o que eu tento fazer para mim. Mas é importante entregar também, ter entregas, né? Eu costumo dizer que entre o bom e o perfeito, o melhor é estar feito. Mas desde que você chegou no bom. Se você não chegou no bom, primeiro precisa concluir. E depois que você concluiu a entrega, pega esse espaço e fala assim, o que eu posso ser melhor? O que o pessoal lá na frente vai perceber em mim um diferencial? E aí você vai ganhando espaço. E daqui a pouco você está falando coisas que provavelmente você mesmo pode ficar surpreso e se perguntar de onde veio esse conhecimento. Veio de você, de reflexões que você se deu ao tempo para fazer. Ok? Paulo, era mais ou menos isso? Tem alguma outra pergunta que aí eu... Perfeito, professor. Não, a minha é um pouco diferente desse assunto que o senhor estava tratando aí. Primeiramente, legal o fundo aí do senhor aí, parece estar na Rede Globo. Outra pergunta. Professor, na sua opinião, qual a importância de um controle na empresa? Qual o impacto que ele tem na empresa, né? E quando que um plano de controladoria é necessário na empresa? Como identificar quando que é necessário? Vamos lá.
A visão que eu tenho é que há muito tempo, talvez uns 10, 20 anos, a visão de controle era mais focada na visão para o fisco. As margens talvez eram maiores, então possibilitava que o descontrole, embora tivesse um custo, esse custo fosse pago pelas margens altas que as empresas tinham. Mas com o aumento da competitividade, as margens foram ficando mais achatadas. E aí o empresário foi obrigado a contar centavos. E aí a importância da controladoria, não só contábil, teórica, mas também da visão prática de geração de resultado, ganha força. Só que tem um problema. O empresário, na prática, ele não pode gastar muito tempo com isso, que senão não sobra tempo para ele ir à luta e ganhar dinheiro. Então tem que ter um equilíbrio. Então, o desafio é você conseguir implementar controles, sistemas, de forma que você consiga trazer esses números rapidamente para possibilitar que o empresário tome decisão só. Ou vocês mesmos tomem decisões. E não tornar a empresa esse controle em si. O que eu quero dizer é que existe um equilíbrio. Você pode gastar o dinheiro que você quiser com controladoria, mas chega um momento que talvez a nota já está 9 para a empresa e é suficiente, porque a margem cobre isso e o tempo que você economizou já é suficiente. Se você gastar um tempo muito grande para chegar de 9 a 10, pode ser que o custo de oportunidade da empresa seja muito grande para isso. E aí você pode talvez travar a empresa, diminuir a quantidade de negócio que essa empresa pode fazer, não liberar crédito para alguém que poderia liberar. Então, a importância da controladoria é: conheça a sua empresa. E ao conhecer a sua empresa é com os controles, com os números. Conhecendo a sua empresa, você vai conseguir medir para que lado caminhar, abrindo mão de algumas coisas em detrimento de outras, ou, em outras palavras, identificar mais fácil o custo de oportunidade para a tomada de decisão. E aí gerar o equilíbrio adequado a cada perfil de empresário. Alguns mais agressivos, outros com maiores controles. Então, é fundamental ter controle hoje em dia. Sem controle, você não se sustenta hoje financeiramente, empresarialmente, e vai fazer parte de estatísticas de empresas que abrem, 4 anos depois, já estão fora do mercado, que é muito comum. Eu tenho uma pergunta também. Ela segue nesse mesmo sentido da pergunta do Paulo, né? Que nós estamos vivendo um cenário econômico de crise, né? Estamos enfrentando várias adversidades. E nesse sentido, as empresas, as pessoas precisam fazer escolhas a todo momento e elas precisam disso para se manterem ativas e competitivas no mercado, né? As empresas, nesse caso. Como a controladoria e a aplicação prática do custo de oportunidade podem auxiliar as empresas nesse momento? Aí eu aproveito para perguntar também como poderia ocorrer a implantação de um sistema de controle, né, dentro das empresas, para as empresas que não ainda utilizam. Vamos lá, essa pergunta ela é bem abrangente, né? E digamos, uma pergunta que qualquer empresário quer fazer. Primeiro ponto é como implementar, né? Bom, primeiro é importante que o empresário saiba visualizar a importância que isso tem. Mas também é papel do profissional conseguir despertar nele. Porque se ele chegou até aqui, cresceu o patrimônio, por que agora tem que ser diferente? Tem que ser diferente porque as margens mudaram, mas a pessoa acaba não percebendo isso. Então, eu gosto desse exemplo que eu mostrei para vocês, porque você pega uma informação e mostra um monte de coisas que é possível fazer. Talvez com isso desperte, falou, opa, tem coisas que nós podemos fazer aqui. E aí você tem espaço para implementar. Então, a primeira pergunta: é apurado o lucro de fato, envolvendo todos os custos que a empresa tem? Não só aqueles que são identificados contabilmente, porque às vezes tem, por exemplo, um jardineiro que foi contratado para aparar a grama ali da frente. Ah, mas o engenheiro, eu vou pegar um recibo dele para
Consegui contabilizar. Bom, contabilmente, isso, se for um recibo, não é dedutivo da base tributável, aí tem todo aquele trabalho que vocês... às vezes você está pagando um imposto por uma despesa, só que não conseguiu comprovar a despesa contabilmente. Aí você fala assim, não, mas então, na teoria, deveria ter lá o jardineiro também lá emitir uma nota para mim. Em muitas empresas eu já vi forçando isso e o jardineiro foi lá e emitiu uma nota. Legal. Emitiu a nota perfeitamente e é o correto fiscalmente. Porém, na prática, podem existir gastos que, por falta desse controle, você acaba mensurando um resultado maior. E aí, você, com a controladoria, pode deixar mais evidente isso, para que sejam tomadas ações de fato. E aí, você perceber, por exemplo, o jardineiro, não é para você lá só emitir a nota fiscal, não. Pelo contrário, eu já sei disso. Então, vem cá, deixa eu te orientar. É assim, você pode abrir um MEI, já faz isso, olha como é fácil. E você agora pode atender esse universo de empresa. E você pode pontuar isso, que você gastou um tempo, que em tese não tinha nada a ver com você, porque você deu uma consultoria para o jardineiro. Mas, na verdade, tem sim, porque você acabou, primeiro, contribuindo para que o jardineiro se desenvolvesse. Segundo, deixando claro para você, do ponto de vista de compliance, atender as regras da empresa, comprar tudo com nota fiscal, bonitinho, contabilizar certo. Terceiro, você aproximou precisamente os custos da contabilidade, o resultado da contabilidade com o que é gerencial. Então, você passa a não ter mais 2 controles e ter um controle só. Esse é um trabalho que não acontece da noite para o dia, mas deverá sim acontecer, porque cada vez essa visão está sendo mais necessária e importante, porque quem não conseguir se adequar nisso na prática, vai ficando pelo caminho. Então, vocês precisam, ao mesmo tempo que implanta controles, e aí vem a segunda pergunta, conseguir mostrar para o empresário que isso é benéfico e vai permitir que ele se perpetue. Benéfico em que aspecto? Trazendo dinheiro, lucro. Também. Então, em resumo, olha, se eu gastar esse tempo com o jardineiro, nós vamos contabilizar adequadamente, vamos ajudar o jardineiro a poder atender mais pessoas e eu consigo justificar claramente essa despesa na despesa da empresa, o que vai economizar tributo. Então, esse tempo vai ser pago pela economia de tributo que eu vou ter. Nossa, então vamos fazer. É nesse contexto. Ok? É sair um pouquinho fora da caixa, deixar de pensar como as coisas eram e pensar no que seria ideal. Porque é para isso que vocês estão estudando. Para mudar. Fazer mudança. Ok? Ok, prof, muito obrigada. Agora a gente tem uma pergunta da Tássia aqui no bate-papo. Ela perguntou o seguinte: o empréstimo sempre será a melhor escolha? Olha que engraçado, eu vou responder que na grande maioria não. Porque embora você identifique um custo de oportunidade teórico, a grande maioria das pessoas que eu percebi, elas não conseguem administrar bem, emocionalmente, psicologicamente, as dívidas. Então, você tem um custo de oportunidade teórico, mas na prática não se sustenta. Então, não adianta nada essa pessoa pegar dinheiro emprestado e ela vai só se endividar cada vez mais, que é aquela consultoria de 1 minuto que eu comentei com vocês. Então, para tomar dinheiro emprestado, precisa ter responsabilidade. Vai fazer o que com esse dinheiro? É para gerar mais dinheiro em cima? E não pode ser teórico. Tem que ser razoável, tem que ter na prática isso. Então, eu vou pegar um dinheiro emprestado aqui porque eu vou investir na bolsa. É um risco altíssimo. Não é assim que funciona. Então, pegar dinheiro emprestado é a melhor escolha? Na grande maioria das vezes, não. Porque existe responsabilidade e domínio sobre o que você está fazendo. Agora, tem que tomar cuidado que às vezes é a última escolha. Sabendo disso, você precisa saber se é a última escolha para você ganhar fôlego, porque você só adiou o problema, ou se é uma escolha que vai se resolver, lucro e caixa. Por isso que eu mostrei para vocês, na mesma dívida, perceberam que nós mudamos apenas uma variável, o prazo. E até com uma taxa mais barata, que em tese parecia melhor, piorou o cenário da empresa. Então, exige responsabilidade. Então, antes de pegar dinheiro emprestado,
tente ver o que você pode identificar de custo de oportunidade de outro lugar. Porque aí você, pelo menos, o risco de dever você já não teve. Agora, eu já amadureci, percebi os riscos, estou ciente, tenha certeza absoluta que você sai da pior das escolhas e passa a ser a melhor de todas. Fazer produzir dinheiro usando o dinheiro dos outros. Não existe dinheiro mais barato. Mas esse dinheiro pode ser o mais caro também da sua vida. A única diferença é você saber trabalhar com ele ou não. E não é com ilusão, não. Achar que ficar todo vaidoso achando que já sabe. A pergunta é, você consegue perceber de fato quais são todos os custos de oportunidade envolvidos na decisão? Inclusive, emocionalmente e psicologicamente? Aí você vai ter a melhor escolha, sabendo ser melhor em pegar dinheiro emprestado ou não. Muito bom, professor. Alguém mais tem alguma dúvida? Aproveitem, gente. Era mais ou menos isso que vocês esperavam? Atendeu? Tá, só para eu saber se era... Superou todas as expectativas, professor. Foi muito bom. Foi muito bom. Então é isso, gente. Eu tenho certeza, né, que todos os assuntos abordados hoje eles foram muito importantes e também bastante esclarecedores. Com certeza, né, agregou muito ao nosso conhecimento. Muito obrigada, professor. E professora Lúcia, né, se houver algum comentário sobre a apresentação e a temática abordada, fique à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer demais a presença do professor Carlos. Nossa, eu acho que você já me deu aula numa pós-graduação. Eu ia te perguntar também, eu falei assim, na verdade não sei se dei aula, mas assim, eu falei, acho que eu te conheço já de algum lugar, então... Eu acho, da economia no MBA, eu tenho a impressão, mas faz tempo, é melhor deixar quieto. Tá bom. Mas agradeço demais ter aceito o convite, a equipe foi maravilhosa também, estava todo mundo preocupado, querendo organizar, divulgando. Importante. Quero agradecer também os professores que passaram por aqui, que eu percebi que tinham vários colegas aqui com a gente, todo mundo que está assistindo, os alunos e quem não é aluno da disciplina. Isso aqui é uma aula de disciplina, né, comum, que não foi nada comum, para falar a verdade. Foi ótimo, maravilhoso, insuperável. E, mais uma vez, muito obrigada. Bom, então eu agradeço, professora, mais uma vez, agradeço também a equipe. Eu acho que isso também vem a calhar um pouco com a pergunta que o nosso colega Paulo comentou, né? Como desenvolver isso, e também a Bruna aqui no chat. Na verdade, dando atenção para esses momentos, gerando reflexão e percebendo o potencial que é possível alcançar, eu acho que a gente pode fazer coisas impressionantes por aí. Porque tenha certeza, se não somos nós fazendo, alguém está fazendo, porque o mundo evolui. Né? O mundo a evolução é a meta do universo, então o mundo vai evoluir. E a gente já está num momento de mudança também, né? A gente, com tudo que está acontecendo, os orçamentos feitos no final do ano passado, esse ano não valeram de nada, os planejamentos esse ano não valeram de nada, e está todo mundo um pouco perdido de como vai ser o ano que vem também. Como projetar, então, né? Isso daí traz mais força ainda para a gente que trabalha nessa área, que não está fácil, não está fácil planejar. Então, quanto mais conhecimento, e essa questão de pensar fora da caixa também, que eu comentei algumas vezes nas aulas anteriores, que na contabilidade, principalmente nos primeiros anos, é muito colocar o aluno dentro da caixa. Porque é assim que apura o ICMS, é assim o tributo. Então, a gente acaba sendo meio educado para, olha, não faça diferente disso porque está errado. E aí... na verdade, é comum também, isso é um ponto importantíssimo que você comentou, professora, porque eu vejo que, principalmente em contabilidade, né, é uma linha bem tênue, quando você fala assim, pensa fora da caixa, aí o pessoal fala assim, mas não pode, tem que seguir a lei. Não, pelo contrário, tem que seguir a lei. É isso, eu estou querendo dizer que você, em finanças, usando a lei,
tem como pensar fora da caixa, não interprete errado, porque senão o pessoal pensa errado, né? Exato. Então, eu falo para eles, gente, vocês estão no 4º ano, não estou desmerecendo, mas vocês foram educados, não façam diferente disso, porque está errado. Isso. Não, abram a mente. A controladoria tem muitas ferramentas que vão ser usadas, cada uma para uma situação, o que serve para essa empresa não serve para aquela, e ainda precisa de outras ferramentas serem criadas para resolver problemas que acontecem. E com essa situação que a gente está vivendo, mais necessidade ainda. Então, essa questão de pensar fora da caixa, se a gente não se abrir para isso, outros profissionais vão tomar lugar, vão tomar nosso lugar. Perfeito. E nós conhecemos internamente, pelo menos, a empresa melhor do que ninguém. Isso. A gente registra tudo que acontece lá dentro. Então, ninguém melhor que a gente para assumir essa controladoria, desde que a gente pense fora da caixa. Perfeito, porque tem que sair da ideia da contabilidade simplesmente para o fisco e pensar na contabilidade como instrumento de controle para controle patrimonial e geração de riqueza. Então, vamos deixar para a máquina fazer o que ela pode fazer, e cada vez ela faz mais, mas a inovação que vem do raciocínio, identificando o custo, percebendo o que pode ser feito para gerar mais resultado, venha de vocês. Exatamente. A gente está vendo uma transformação digital na nossa área imensa. E assim, a minha geração, não sei se vai ver isso completo ainda, mas a geração deles vai. Com certeza. Vai ver as máquinas fazendo tudo isso sozinha. A pessoa comprou, o sistema já fez tudo. Comprou, vendeu, o sistema está fazendo tudo automaticamente. E o nosso diferencial vai ser esse, vai ser reportar, e esse monte de informação que tem, né? Reportar para os diretores as melhores informações para tomada de decisão. E até o que você falou também, tomar decisões em alguns momentos também para poupar a energia deles para questões estratégicas, para ganhar dinheiro mesmo, né? Isso, perfeito. Legal. Bom, então gente... Mais algum? Pode falar, professor. Não, na verdade, só agradecer novamente aí a atenção de vocês. Estou à disposição. Nós é quem agradecemos por ter participado hoje aqui conosco. Em nome de toda a equipe, eu vou agradecer a todos os participantes que estavam aqui até o final da nossa live, acompanhando. Nós esperamos também ter atendido às expectativas de todos vocês. Realmente, como a professora Lúcia comentou, né? É muito importante a gente ter esse pensamento fora da caixa. Por isso que eu acredito que o trabalho de campo que ela idealizou, estamos desenvolvendo na nossa disciplina, é super importante, porque nós tivemos na outra semana a apresentação do grupo sobre o Sistema de Gestão Econômica GECOM, foi muito enriquecedor também, assim como o nosso bate-papo sobre custo de oportunidade hoje, né? E eu faço um convite a todos vocês para estarem participando conosco dos próximos bate-papos que nós teremos com os outros grupos, né? Assim que possível, nós faremos as divulgações também, juntamente com eles e com a professora Lúcia Fernanda. E agradecer novamente ao professor Carlos por ter participado aqui conosco. Gente, muito obrigada. Nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, professora, mais uma vez. Obrigado, equipe. Estou à disposição aí, se precisarem, tá bom? Muito obrigado. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Valeu, noite. professor. Valeu, obrigadão.